Boa noite. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, eu queria saber, antes de mais nada, se a gente tem algum pastor ou líder da região norte aqui. Não? Região nordeste? Tem algum pastor ou líder? Quero que você dê uma olhada para o desafio. Não temos nenhum pastor nem líder da região norte, nenhum pastor ou líder da região nordeste. Temos algum pastor ou líder? Tem? Oi? Do nordeste, vocês são de onde? Lá do Pernambuco, da Igreja Rio. Vocês são líderes de ministério? Show de bola, que trabalha com profissionais de sexo. Tá. Tem mais alguém aqui que seja líder de ministério ou pastor de alguma igreja no Centro-Oeste? Não? Centro-Oeste? Você é de onde? Mato Grosso do Sul? De alguma igreja lá? Trabalha com algum ministério? Adolescentes. Muito bem. Vocês já fizeram alguma escola da Estante da Andréa? Não, ganharam hoje. Aí eu queria que vocês viessem aqui, vocês duas, pode ser? Vai ser o nosso código. Que graça, mulheres servindo o Senhor, fico feliz em saber. Aí vocês levam isso aqui lá no stand do Avalanche, para as meninas pegarem o e-mail de vocês, para vocês receberem o link da escola. Vai ser um prazer, eu estou atrás de sucessoras. Vão em paz. Amém. Nós temos alguns desafios, né? Cadê os líderes da região norte, os líderes da região nordeste, centro-oeste, sabendo que nós temos aqui o sudeste bem representado e acredito que talvez o sul. Mas nós temos alguns desafios porque o Brasil é um grande continente que tem os seus desafios. Eu também tenho um compromisso, já há algum tempo, de começar a falar, pontuando uma demanda que a gente tem aqui no Brasil, que diz respeito a uma comunidade que tem crescido, uma comunidade que está aí, em larga escala, e que tem, acho que, passado batido por nós. E eu quero pontuar a respeito dessa comunidade aqui. O censo de 2010 pontuou que nós tínhamos, naquele momento, quase 10 milhões de surdos no Brasil. Vocês viram algum surdo aqui? Eles não têm acesso a uma boa teologia? Então, nós temos alguns desafios. Então, 2010, quase 10 milhões de surdos. A pergunta é, quem vai levar o evangelho para eles? Pois tem uma igreja, vou chamar de igreja em respeito a como se chamam, que tem tido uma atenção à comunidade surda no Brasil. Pasmem vocês, a igreja inclusiva, que tem uma teologia diferente da teologia que eu tenho, por exemplo, mas que tem tido uma atenção à comunidade surda. A pergunta é, se nós queremos de fato que o reino de Deus venha, que o evangelho de Jesus seja pregado em todas as partes desse mundo, alguém tem que lembrar dos surdos. Então nós já temos alguns desafios. E eu estou trazendo tudo isso para que você veja o seguinte, que o fato de você estar aqui é de uma preciosidade tão grande, mas tão grande, que essa estrutura toda aqui é a nosso serviço. O cuidado com os estandes, na escolha dos preletores, de quem nos ajuda aqui a adorar a Deus também com músicas. Tudo isso foi muito bem pensado. Você não está sentindo completamente amado durante esses dias? É muito investimento, irmãos. A pergunta é para quê? Porque ninguém semeia achando que não vai colher nada. Se tem Deus por trás semeando, qual é a expectativa que Ele carrega? Então você estar aqui é de uma preciosidade muito grande para o reino de Deus.
A peça principal aqui não sou eu, não é ninguém que está aqui, é você que está aí. Porque todo mundo veio aqui por sua causa. Eu saí de Vitória do Espírito Santo, vim aqui por sua causa. Porque eu acredito que você é uma bênção. Que Deus vai usar a sua vida. Que nós vamos passar, mas Deus levantou você para você continuar a peregrinação. Porque nós já ouvimos sobre o templo, nós já ouvimos, não foi isso? Sobre o sacerdote, nós já ouvimos sobre o sacrifício. Então tudo isso tem um propósito, e não é com o além, é com gente como você. Então eu já estou trazendo, te lembrando quem você é, e os desafios que a gente tem, para na hora que a gente sair daqui, a gente lembrar que a peregrinação continua. E que o rolê vai ser bom demais, para a glória de Deus. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. A minha é a mais linda de todas, porque eu ganhei hoje. Dá licença? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 3. É um texto que eu tenho falado muito, em especial, nesses últimos anos, eu diria. É um texto que eu gosto demais. E eu quero, nesse tempo, que eu nem sei que horas começou, terão que sinalizar para eu acabar, mas eu quero, já com gratidão no meu coração, por estar aqui com vocês numa conferência que eu respeito demais, eu quero te convidar a abrir esse trecho de Êxodo 3 e trabalhar um tema que eu entendo ser aquele que é a minha tarefa nesse dia de hoje. Falar sobre meu exílio, meu mundo. Eu quero que você pense em você, nesse tempo que a gente estiver refletindo. A gente vai ler 2 trechos da palavra de Deus. O primeiro vai ser aqui em Êxodo 3, que começa dizendo o seguinte: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Quero te convidar agora a ir adiante, para a gente abrir em Mateus 26. Mateus 26, vou ler agora da NVI, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos:
Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ele o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa, dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você deve estar se perguntando, como é que essa história vai parar? Como é que nós vamos linkar Êxodo 3 com Mateus 26, de 1 até 35? Então eu quero te chamar aqui para um desafio. E a gente vai, inclusive, resgatar alguns textos que antecedem Êxodo 3. Por isso que eu pedi, inclusive, essa ilustração aqui, esses elementos, para a gente ilustrar. A gente sabe que Gênesis 1, a partir do versículo 1, fala que a realidade não surge do acaso. Então, diferente do que você possa ter ouvido talvez na sua faculdade, como eu ouvi na minha, muitos anos atrás, a realidade não surgiu do nada. A realidade surgiu como resultado da intenção de um Deus que existe, que é todo-poderoso, que cria e que se relaciona com tudo que cria.
Então, no princípio, a Bíblia fala, no princípio, Deus. Então, eu já quero começar a pontuar isso. No princípio, não é o além. No princípio, não é o acaso. No princípio, é Deus. Quando você olha para você, duvide de toda definição de identidade que não comece com Deus. Duvide. O abuso que você sofreu não é a sua origem. O abandono dos seus pais não é a sua origem. Antes que tudo isso acontecesse, no princípio, Deus. Então eu quero te lembrar disso hoje, que no princípio, a Bíblia faz questão de registrar, que no princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus começa a estabelecer agora uma relação com a terra que estava sem forma e vazia. E a terra tinha dois grandes problemas, ela não tinha forma e não tinha conteúdo. Pois você começa a ver nos primeiros versículos de Gênesis 1, Deus organizar o problema da falta de forma e o problema da falta de conteúdo. Então ele organiza aquilo que não tem forma. E ele coloca agora o quê? Aquilo que é vazio, ele preenche. Então, Gênesis 1, você vai ver Deus enfrentando o problema da falta de forma. E Deus enfrentando o problema da falta de conteúdo. Grava essas duas informações porque elas têm tudo a ver com você e comigo hoje. Deus se importa com a forma. E Deus se importa com o conteúdo. Deus se importa com isso aqui que é tangível. E Deus se importa com aquilo que é imaterial. E todas essas coisas foram criadas por Deus para a glória de Deus. Amém até aqui, irmãos? Ok? Vamos prosseguir. E lá pelas tantas, Deus cria um novo jeito. Ele criava falando, e até ele começa agora a criar como? Não mais falando, mas tocando. Então Deus estabelece agora uma relação próxima com aquilo que ele vai criar, e nós vamos chamar de humanidade, Adam, humanidade. E Deus cria essa humanidade, pega um elemento que é o pó, e aquilo ali ele faz um barro, e ele esculpe um corpo. E ele meio que dá um beijo naquele corpo e assopra não só o que ele tem, mas ele assopra agora o que ele é. E aquele ser agora se torna um ser vivente. Então não é que o ser humano ganhou uma alma. Não é que o ser humano tem uma alma. A Bíblia fala que o ser humano é uma alma vivente quando o barro é encontrado pelo sopro divino. Então o encontro dos céus na terra. Então a gente está vendo algo que ninguém nunca tinha visto. Os anjos não tinham visto. O sopro de Deus chegando no barro e ali surgindo alguém feito à imagem de Deus. Nunca tinha sido visto isso, como se fosse uma sombra de Deus na terra. Por isso que isso é glorioso. Então esse ser agora é criado não com o que Deus tem somente, mas com atributos que o próprio Deus é. Atributos que definem o próprio Deus foram despejados na humanidade, que mais para frente a gente vê que vem na versão macho e na versão fêmea. Então esse Deus agora, que é um, mas ao mesmo tempo é trinitário, que é uma pessoa que compartilha sua essência em três pessoas, formando um Deus só, cria a humanidade parecendo com ele. Então essa humanidade vem uma, mas ela vem em diferenças, que são complementares, assim como a Trindade é. E esse é o parâmetro para a humanidade, esse é o parâmetro, inclusive, relacional para a humanidade. Por isso que há padrões nas Escrituras, inclusive para relacionamentos. Igual com o igual, o humano com o humano, e ao mesmo tempo o humano se relacionando intimamente com alguém que seja humano, porém diferente. E ali haverá complementaridade, e ali haverá o quê? Vida. Então, se você observar o que Deus é, refletindo na terra, você vai ver na figura de Adão e Eva aliançados, se tornando uma só carne, gerando vida. Faz sentido até aqui? Só isso já dá para a gente pensar muita coisa, não dá?
Dá ou não dá? Que o que Deus estabelece como padrão não vem do nada. É inspirado na Trindade. Então eu quero que você grave isso. Porque a referência então para nós é a Trindade. Essa é a nossa referência. E o ser humano então é criado e Deus agora estabelece o ser humano, como já foi falado aqui, numa região chamada Éden, e dentro dessa região tem um jardim, e ali o ser humano é colocado. E o ser humano é colocado, e ali ele tem o quê? Uma tremenda de uma liberdade para usufruir daquele lugar, que é um lugar de prazer, é um lugar de delícias. Então entenda, Deus não tem problema com o prazer. Nós queremos tanto o prazer porque faz parte da nossa criação. O nosso ambiente, inclusive criacional, é um endereço de prazer. Compreende? Não só pela localização, mas pela matriz que é a própria Trindade. A Trindade é um ambiente vivo, santíssimo, onde não há falta, onde é amor, onde é harmonia, onde é paz. Esse é o ambiente. Deus se inspira nele e nos cria para vivermos nesse ambiente. O mais próximo disso é estar num ambiente de delícias. E o ser humano é plantado ali. E ali também tem o quê? Restrições. Tanto é que o ser humano é criado à imagem de Deus, recebe o sopro, se torna alma vivente, nefesh, fome, sede, desejo em movimento. Então não é que você tem sede. Você é sede por Deus. Não é que você tem fome. Você é fome por Deus. Não é que você tem desejo. Você é desejo em movimento por Deus. A história do vazio do tamanho de Deus, que só é preenchido por alguém como Deus. Qualquer outra tentativa vai ser gambiarra. E vai levar a gente para a frustração. E para comorbidades letais, inclusive. Mas voltando, o ser humano então é criado nesse ambiente e recebe sim direção. A estrutura está estabelecida, a direção está apontada. E a direção é o quê? Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Subjuguem a terra, dominem. Em outras palavras, sejam excelentes gestores e expandam o projeto. Por quê? Porque a ideia é que vocês guardem e cultivem. Guardem, coloquem, protejam e ao mesmo tempo cultivem, expandam. Então tem que chegar em toda a terra. Então essa maravilha que a gente experimenta num ambiente como esse, que parece que aqui onde a gente está é o Brasil que deu certo, era para estar em todo lugar. Era mais ou menos o rolê ali. Maravilhoso, que agora tem que chegar o quê? Em toda a terra. Esse é o plano é maravilhoso. O plano é santo, é justo, é ético, é lindo, é glorioso. Certo? Esse é o plano de Deus. E a restrição veio. Tem duas árvores no centro desse templo cósmico. Tem duas árvores. E ali veio uma restrição. Veja bem como começa. Comam livremente de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela vocês comerem, vocês morrem. Em outras palavras, eu não quero que vocês morram. Porque a morte separaria Deus da humanidade. A única restrição foi descumprida. E eu quero que você observe agora esse relato, não na perspectiva do homem, e nem da serpente, mas da de Deus. Se você tem duas árvores, uma, você tem livre acesso à árvore da vida. A outra vai te separar de Deus. Só que agora você é Deus e você deu a restrição para aqueles que você ama. Comam dessa árvore, não comam dessa, porque o dia que vocês comerem dessa aqui vocês morrem. Você agora é Deus e você está vendo a humanidade todo santo dia parar em frente das duas e vir para dar vida. Você que é Deus se sente como? Como? Amado. Porque o ser humano podia ter rejeitado,
mas quis você. Até que teve um dia que a humanidade veio para outra árvore. Como é que você se sente? É o início da idolatria. Porque surgiu um amor maior no coração do ser humano. Você sendo Deus, sabendo que foi preterido por uma coisa criada, sendo você o criador dessa humanidade, me diz se você não tem todo o direito de marcar um dilúvio nesse dia. Tem ou não tem? Era um dia bom para dilúvio? Um dia bom para dilúvio. Mas esse Deus já estava o quê? Aliançado. E do mesmo jeito que podia vir a ira, veio a promessa do Redentor. Aquele que fez a mediação. Então o Redentor é anunciado como a semente que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Porque por trás do convite para mudar a direção da adoração, instituir a idolatria, estava o diabo. Olha só, a conferência que nós estamos se propôs a discutir uma tensão entre mundos. Então eu vim falar hoje aqui sobre essa tensão. Eu vim falar sobre o exílio. Por isso a proposta da gente retomar a ideia de que, desde esse dia que nós fomos para a árvore errada, começou o nosso exílio. Nesse dia, foi o dia que chegou o exílio. Onde nós não tínhamos mais acesso à árvore da vida, porque se fôssemos a ela, nossa morte estaria perpetuada. O que sobrava para nós era o quê? A ira divina, merecida, justa. Essa é a hora que o próprio Deus se coloca como mediador dele conosco. Então a primeira salvação que Deus nos deu em Cristo, não foi do inferno. Foi dele. Ele estabeleceu o preço. Ele não só pagou, mas ele se tornou a moeda. Na pessoa de Jesus. Para resolver esse problema que nós nos enfiamos nesse problema. Quando a gente fala de queda, porque até agora a gente falou da criação. Mas em seguida, em Gênesis 3, vem a narrativa da queda. E a queda inaugura para a gente isso aqui. Foi quando chegou uma caixa que nos encaixotou e que nos impediu da gente ter livre acesso à árvore da vida. A gente está encaixotado agora. E o grande desafio de lá para cá tem sido esse. Você sabe o que significa a palavra exílio? Fui pesquisar o significado. Exílio significa expulsão da pátria, desterro, deportação. No sentido figurado, retiro, solidão em que se vive. Todo mundo entende o que é isso? Então, o dia que a gente experimentou a desgraça trágica da queda, foi o dia que nós fomos encaixotados. E a pergunta é, onde? Porque parece que a gente está tão livre. E aí eu quero que você olhe para esses cubos aqui que lindamente os usaram para decorar. E aqui eu acho que a gente vai ter uma boa ilustração também para a gente ver qual tem sido a razão desse nosso encaixotamento, desse nosso exílio. Você reparou que o espelho, quando é apresentado, por exemplo, para um bebê, para um recém-nascido, eu lembro, eu fiz essa experiência em casa com o Miguel. Miguel nasceu, depois de um tempo, estou lá no banheiro com ele, fiz aquele exercício que eu acho que muita mãe, muito pai faz, de colocar o menino na frente do espelho, para ver qual vai ser a reação. E ele, de repente, sorriu, com aquele sorriso banguela dele, à época. E eu achei interessante, porque ele sorriu não olhando para ele, pelo reflexo do espelho. Ele sorriu olhando para a pessoa que ele sabia, que ele conhecia, que no caso era essa que vos fala. Que até então, mais para frente, que mais para frente ele chamaria de mãe. Então quando ele viu aquela conhecida que dava leite para ele sorriu, banguelamente falando. E aí você vê o seguinte, que o espelho, para um recém-nascido, ele reflete aquele ser,
como aconteceu com meu filho no meu colo, que para ele é a pessoa mais importante. E aqui começa a nossa tensão entre mundos. Quais são as pessoas mais importantes que vão refletir a verdade para você? A primeira na vida dele era a mãe. Naquele momento era a mãe. Então a única pessoa que ele tinha como referência era a mãe naquele reflexo, mais ninguém. Mais para frente ele descobriu que existia uma outra pessoa. Quem? Ele mesmo. Foi quando então ele começou a olhar para o espelho e ver que aquele outro era ele. Então eu quero que você observe que através desse espelho você vai encontrar agora as duas maiores fontes de encantamento na sua vida e na minha. Você e o outro. Só com um pequeno problema: nenhum dos dois é Deus. E o problema agora é o seguinte: a única fonte que conta isso para nós é a palavra de Deus. Nenhuma outra fonte de conhecimento tem competência para dizer que existe, além da ego-referência, além da alter-referência, uma outra referência que serve para balizar a verdade. Então, depois do exílio, depois da queda, tudo para nós virou espelho, que ou reflete a mim, ou reflete a você, apontando a verdade. E aí começa a nossa tensão. Então, depois da queda, estamos todos nós aqui dentro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E um povo todo, a humanidade toda, depois da queda, está encaixotada aqui dentro. E o que é pior, gente, a caixa virou a nossa casa. A partir do momento que a gente chama o exílio de casa, estamos com um problema. E esse exílio, ele pode vir almofadado, lindamente decorado, climatizado, encarpetado, cheio de samambaia, luzinha, lanchinho, Wi-Fi, cheio de gente, mas continua sendo uma caixa, continua sendo um exílio. Então, quando a gente vê que a cosmovisão bíblica apresenta para nós não só a criação e a queda, mas apresenta a terceira e grande parte que a nossa alma anseia por isso, sem a gente saber, chamada redenção, o que Cristo fez foi isso. E ele pisa e esmaga isso. O que eu quero que você veja é que isso aqui custou a vida do Senhor Jesus Cristo. O engajamento da Trindade com a causa humana é surreal. Custou a vida de Cristo. Aí a gente observa o seguinte: o que isso tem a ver com você hoje, com o texto que a gente leu em Êxodo 3? Porque agora eu quero que você veja que Deus levou tão a sério o projeto humanidade, que agora ele vai resolver o problema em escala global. Pois era uma vez um pastor que estava pastoreando o rebanho do sogro, estava no deserto, tocando a vida ordinária. Ele tinha ouvido falar sobre o Deus dos antepassados, mas ele estava tocando a vida ordinária. E lá pelas tantas acontece um fenômeno atípico. Começa uma moita a pegar fogo e não queima. O cara ficou curiosíssimo, chegou para perto. Fifi, sabe Fifi? Então, chegou lá, super curioso, querendo saber o que estava rolando. E ali acontece um fenômeno, porque do meio da sarça ele ouve uma voz que fala o quê? Quem é você? Foi isso? Não, que o chama pelo nome. Então eu quero que você entenda uma coisa: quando o assunto é identidade, não sou eu que vou dar aula para Deus sobre isso, é Ele que vai dar aula sobre mim. Você e eu não somos o enigma para Deus, amém, irmãos? E se você quiser saber quem você é, você tem algumas opções na vida. Você pode olhar para o espelho procurando a voz de alguém ser criado? Pode. Você pode procurar o seu reflexo, a sua voz? Pode. Mas elas vão dar conta de dizer quem você é? Não, porque no princípio não era nem a voz do outro e não era nem a sua, era Deus. Amém? Isso tudo para te dizer que nós estamos numa tremenda de uma fria se a gente continuar insistindo que isso aqui é o nosso mundo.
Isso aqui não é a sua casa, isso aqui não é o nosso mundo, isso aqui não é a nossa missão. E aí Deus então aparece para Moisés, chama pelo nome e diz o quê? Tira as sandálias, porque onde você está é terra santa. Então aquela história, aproxima, mas não folga. Aproxima, mas não me chama de sendo mais um do rolê. Então baixa a bola, porque assim, eu não tenho crise de identidade, Moisés, eu sei quem eu sou Deus. Vou te apresentar agora esse tema da nossa conferência, para você saber, inclusive, quem você é. Então Moisés sabiamente tira as sandálias, cobre o rosto, e Deus apresenta as suas credenciais. Eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus de fidelidade. Então você vê que até então, quem era Deus para Moisés? Era o Deus dele? Não era o Deus dele. E agora então Deus se aproxima para Moisés e começa uma história com Moisés. Então nós estamos falando de agora de um Deus que vai trazer uma problemática para Moisés. Qual é? Sabe aquele povo no Egito? Você lembra do Egito, né, Moisés? Faraó, lembra esse nome? Faraó? Pois é. Lá atrás, esse povo está debaixo de um exílio. E a Bíblia vai descrever, na perspectiva de Deus, o que aquele povo estava sofrendo. O povo estava sofrendo opressão, profundo sofrimento, e a Bíblia fala que o sofrimento desse povo subiu a Deus. E Deus falou, chega. Então eu quero que você veja o caráter de Deus. Então não foi Moisés que procurou Deus. Quem é que procurou quem? Foi Deus que procurou Moisés e falou, existe um povo exilado, debaixo de opressão. Eu sei de onde vem a opressão e para mim chega. Portanto, eu vou enviar os meus anjos para irem lá enfrentar Faraó? Não. Portanto, vai, encara Faraó e traz o meu povo para quê? Para curtir o Egito? Para curtir o deserto? Para curtir a terra prometida? Não. A direção é muito clara. Você vai... Para quê? Para tirar o povo do Egito, para que o povo me adore. Então, quando a gente ouve que Deus está estabelecendo um templo, para quê? Levantando sacerdotes, para quê? Porque precisa haver um sacrifício. Tem que vir o quê, irmãos? Adoração. Então aqui nós estamos num espaço, numa forma que aponta para Deus. Deus está despejando conteúdo em cada um de nós. Fico feliz quando eu ganho uma Bíblia, fico. Ainda mais uma dessa, lindíssima. Mas cada Bíblia que eu ganho me esbofeteia, porque eu nunca vou poder dizer para Deus o que eu não sabia. Para quem muito é dado, muito é cobrado. Pastores do norte não estão aqui, você está. Pastores do nordeste não estão aqui, você está. Pastores do centro-oeste não estão aqui, você está. A pergunta é para quê? Porque Deus está atrás de um sacrifício. Aí você fala, Deus, assim como Moisés, pode ser a primeira pergunta que você tenha feito agora, para você mesmo. Primeira pergunta que Moisés fez. Moisés achou que Deus abriu uma caixinha para pergunta, entendeu? Moisés botou uma pergunta lá. Qual foi a primeira pergunta que Moisés entendeu que ele tinha moral para fazer? Quando ele viu o rolê que Deus estava querendo que ele entrasse, a aventura, a missão que Deus estava dando para ele, primeira pergunta que Moisés fez foi o quê? Você estava achando que é aquela pergunta clássica da contemporaneidade? Não, não. Lá atrás Moisés fez essa pergunta. Qual foi, gente? Quem sou eu? A crise de identidade nos acompanha desde o encaixotamento. Encaixotou e começou a crise de identidade. Compreende? Então quem entende de identidade é esse. Aprenda com Moisés. Quando você não souber quem você é, não olhe para o espelho. Olhe para Deus. Moisés perguntou para ele, quem sou eu? Para encarar isso. Melhor foi a resposta de Deus. Qual foi? Eu estarei com você. Das duas uma, ou Deus tem problema de compreensão,
a escuta dele falhou, ou nós temos algum problema de compreensão. Assinale a alternativa correta. Muito bem, exatamente. O problema é nosso. Então, quando Moisés pergunta, quem sou eu para dar conta disso? De apresentar agora uma adoração a Deus, depois de tudo que tem sido semeado na minha vida numa conferência como essa, tá, eu pego todos esses monte de ingredientes, já estou no ambiente, eu já estou recebendo todo o conteúdo, tá, agora eu faço o quê? Essa é a hora que você e Moisés vão dizer a mesma coisa, como é que eu vou dar conta disso? Deus está respondendo o quê para você e para Moisés? Eu estarei com você. Faz de conta que eu vou falar de novo, que você não ouviu, você vai ouvir agora. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Essa era a hora para Moisés pegar o bonde e seguir? Era, mas Moisés achou que ele tinha que abrir de novo. Deus abriu a caixinha de pergunta e ele lançou outra. Sagaz, perguntou o quê? Tudo bem, entendi. Mas eu chego lá e eu vou falar, quem é que me enviou? Tipo assim, me dá moral, me dá o seu nome para eu chegar dando carteirada. Vou chegar, mas vou chegar causando, Deus. Só me dá teu nome, porque eu vou tirar uma onda. Deus responde para Moisés o quê? Quando você chegar, diga que o eu sou te enviou. Em outras palavras, Moisés, não tenta me controlar. Você não me manipula. Eu estarei com você. E eu não tenho que te dar informação além disso. Porque quem está dando a direção sou eu. Você olha isso, você ouve isso e fala, o que isso tem a ver comigo? Então agora eu quero trazer algumas aplicações para o nosso dia a dia. Primeira delas, fiz até um roteiro. Isso é raro. Prisma conseguiu isso comigo. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para você. Você reparou que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus não se trancafia no jardim? Por que não? Porque Deus continua aliançado com a humanidade. Então você não, por favor, não caia na besteira, que muita gente cai. Trazer um exemplo aqui que a gente encara direto, quando vai ouvir pessoas com dilemas na área da sexualidade, de gente dizer o seguinte, como eu já ouvi, você já falou com Deus sobre isso? A pessoa me respondeu, claro que não, o que ele vai pensar de mim? Então tem muita gente que acha que Deus, de alguma forma, não se envolve mais. Isso é uma heresia, irmãos. Lembra da cruz? Aquilo ali é a maior prova do envolvimento, do engajamento de Deus com a humanidade. Então, Deus não ficou trancafiado no jardim. Deus não ficou trancafiado na caixa que a gente arrumou. Ele continua sendo o Deus todo-poderoso, soberano, que sustenta toda a realidade. Amém? Você crê nisso? Pois esse Deus, então, além de expulsar o ser humano e proteger o ser humano de si mesmo e de eterna condenação, esse Deus começa a acompanhar os expatriados. E continua aliançado a eles. E Deus promete um caminho de volta. E o caminho não era uma lista de regra, mas era o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Então Deus passa a peregrinar com os peregrinos e se torna o caminho deles. Amém até aqui? Com isso eu acho que a gente tem que apresentar algumas coisas, aprender algumas coisas. Primeira delas, você acha que o exílio é a sua casa? A gente automaticamente diz que não, pelo que a gente sabe. A pergunta é, a gente confia nisso? E aí começa o nosso desafio. Uma coisa é eu saber que essa cadeira dá conta de segurar o meu peso. Outra coisa é eu sentar nela e experimentar. Saber cognitivamente sobre Deus, você num ambiente desse, com os caras que você está ouvindo, com os livros que tem ali fora, você já sabe. A pergunta é, você confia nisso que você sabe?
Porque o desafio agora vai ser pegar a forma, o conteúdo e fazer subir em adoração. Na prática, você sabe o que significa? Na prática significa que a gente vai ter que agora observar onde repousa o nosso coração. Ele decanta onde? Keller fala muito bem isso, né? Em algum livro dele, acho que Deuses Falsos. Você vai descobrir onde está o seu ídolo à medida que você observar para onde os seus pensamentos, a sua imaginação vai nas horas vagas. Nas horas vagas, a gente devaneia. Para onde? Para os nossos maiores amores. Então, para onde a gente divaga, para onde vão os nossos devaneios, a nossa imaginação, ali a gente deposita os nossos maiores amores, os nossos maiores afetos. Ali está de fato quem a gente ama. Então a gente vai ter que observar que a partir de agora, desde a queda, e o Êxodo 3 mostra para a gente esse relato dessa tensão instalada em que Deus está em guerra com o exílio. Não se iludam a respeito do pós-queda. Há uma tensão no ar. A grande pergunta agora é: de que lado que a gente está? Então nós temos alguns desafios hoje aqui. Essa aqui é a nossa casa? Foi, mas nunca fomos criados para isso. Cristo veio e remove isso para aqueles que creem. Só que agora nós continuamos nesse mundo. E a gente está agora cercado de gente que ainda está exilado. A pergunta agora é: qual vai ser a nossa relação com esse mundo que está sob o exílio? Que está como aquele povo estava no Egito, debaixo da opressão de Faraó. A nossa relação vai ser de estar no deserto, cuidando do nosso reinado, como Moisés estava? Ou a nossa relação vai ser de olhar para quem está exilado e apresentar agora um caminho de saída do exílio, de peregrinação rumo ao sacrifício, rumo à adoração. Em outras palavras, irmãos, nós temos que sair daqui convictos da nossa missão. Você tem uma missão pela frente. E a sua missão é como a de Moisés, de olhar para os exilados e dizer o quê? Chega! Porque o exílio não é a casa desse povo. E alguém tem que anunciar um caminho de peregrinação rumo à vida. E a vida é o próprio Cristo. Resultado, nós temos uma missão pela frente. E o que a gente tem observado? Que daí é onde a gente chega no texto de Mateus. O que eu tenho observado nesses últimos anos, quase 20 anos, lidando com a questão da sexualidade humana a partir das Escrituras? O que eu tenho observado? Um fenômeno como esse que a gente leu em Mateus 26, um ambiente de traição no ar. Um ambiente em que quanto mais essa chapa esquentar, que o ambiente ficar hostil, que o ar ficar pesado, as máscaras vão descolar, os ídolos virão à tona, e nós mostraremos de fato diante de quem nos dobramos. Então a gente tem observado, já há alguns anos, uma hostilização com relação à aplicação do evangelho na sexualidade humana. E qual que é o grande argumento que estão trazendo? Número 1, o exílio não existe. O mundo é a nossa casa. Número 2, trate de gostar. E número 3, daqui ninguém sai. Então eu quero que você entenda que existe uma tensão no ar. Por quê? Porque nós fomos aqueles que fomos resgatados do exílio. Um cordeiro morreu para comprar substituir a gente na morte. Comprou a nossa vida, se dando em troca. Certo? Você crê nisso? Foi o que Cristo fez por mim e eu recebo isso pela fé. Então nós fomos resgatados debaixo da opressão do pecado. Nós não tínhamos como discernir a vida da morte. Cristo veio ao seu encontro e de uma forma irresistível te convenceu
de que você estava em pecado e você precisava de um Salvador, e esse Salvador era o próprio Cristo. Você foi convencido disso. Isso é graça de Deus. Não é verdade? Nós somos resgatados. Eu fui aquela que fui para a igreja tirar minha melhor amiga, fui para salvá-la, descobri que quem tinha que ser salvo era eu. Isso é pura misericórdia. Pura misericórdia. Fui para desviar uma irmã dos crentes que estavam lá, descobri que quem tinha que ser irmã de alguém era eu. E que o único meio era Cristo. E que eu estava lascada se não fosse por Ele. Ele me deu fé, me convenceu disso, e aí eu mudei de lado. Glória a Deus por isso. E aí agora a missão é, tá, eu descobri isso, Deus me deu. Mas tem um tanto de gente que ainda não tem. Esses dias eu estava ouvindo um relato, uma fala do Ronaldo Lidório dizendo, dos 7.000 povos que ainda não ouviram falar o nome Jesus Cristo, os 7.000 povos no mundo, se você fizer um levantamento, colocasse uma figura, o que sobrou? A carne de pescoço. O pessoal que está enfiado no lugar mais difícil, com as maiores tensões, esse é o pessoal que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. A pergunta agora é, como é que eles vão ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que ter alguém que pregue, tem que ter alguém que envie. Então agora a pergunta, como é que esse povo vai ouvir? Então essa é a nossa missão. Eu falei dos surdos, essa é a nossa missão. Mas tem outros. A pergunta é, Deus vai usar quem? É gente comum, como um Moisés da vida, que estava tocando a vida, e de repente, Deus aparece, porque Deus é Deus de usar gente comum. Mas para grandes coisas, porque Ele é um grande Deus. Só que Moisés passou, mas surgiram outros. Esses outros estão tocando a sua vida, e Deus nessa noite está lembrando, existe um mundo que está exilado. Qual vai ser a relação de vocês? Então tem havido uma hostilização com relação a algumas aplicações. Eu estou falando aqui sobre uma delas, que é com relação à aplicação dessa boa mensagem de redenção no campo da sexualidade. Existem outras. Eu trabalho na área da sexualidade, então essa eu posso dizer a respeito. Então tem havido um rigor, uma violência no que diz respeito a não toca nisso. Porque isso é nosso e a gente não quer perder ninguém. Eu te pergunto, você vai se dobrar a esse discurso? Pois o que está acontecendo em Mateus 26 é que muita gente amarelou. E gente que saiu de conferências com Jesus, dizendo, eu jamais vou te trair. Jamais eu vou te negar. E cadê os caras? Sumiu um por um. Então eu não quero te iludir de que está massa tudo que a gente recebeu. Mas na hora que você sair dessa conferência para fora, você vai se lembrar do título da conferência. Que nós estamos entre mundos, esses mundos estão em guerra. Existe uma tensão entre o exílio e a glória. A pergunta é, daqui para lá, quem vai continuar no rolê? Você vai ser mais um que vai abandonar Jesus? Eu vou ser mais uma que vou abandonar Jesus? Na hora que o negócio esquentar? Na hora que colocarem a gente de frente para outros que vão dizer o seguinte, não, mas eu estou dizendo quem você é. Não, mas você tem que dizer quem você é. O seu desejo diz quem você é. O meu desejo diz quem eu sou. Não é só isso que nos define? Não, você sabe que antes de desejo tinha Deus. Você sabe que antes de qualquer sensação, emoção, qualquer coisa, era Deus. A pergunta é, você vai se dobrar agora diante de quem? Então esse grande Pedro que a gente ouve falar, ele amarelou um dia. Se ele amarelou, eu, André, posso amarelar. Só que a gente sabe o final da história de Pedro, que Deus teve misericórdia e veio atrás dele, ele se arrependeu. Mas a gente também sabe o final da história de Judas. Como a gente sabe do final da história de Faraó. Então eu quero, irmãos, com toda a humildade e com todo o temor no meu coração, eu quero fazer alguns pedidos essa noite. Primeiro, eu gostei que quando eu vim falar, acenderam as luzes. Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa é aprender a olhar para o rosto um do outro.
gravar o rosto de um do outro, para na próxima conferência, no mínimo, esses mesmos rostos estarem aqui. Por quê? Porque a gente não pode mais ter baixas. Se você é de Jesus, banca isso até o fim. Banca isso até o fim. Não brinca com o tempo. Uma das coisas que eu acho mais triste é quando a gente vê alguém que recebeu tanta luz, que sabe que está em falta, olhar para você e dizer o seguinte: eu não estou disposto a fazer o caminho de volta. Eu sei que Deus quer que eu chegue lá. Eu sei que eu fiz um atalho, mas eu estou a fim de curtir o atalho. Cristo tira e o indivíduo volta. Eu questiono, será que um dia saiu? Ou vai brincar até quando? Nós, irmãos, não temos como mais ter baixas. Eu quero te encorajar. Pega a sua cruz e anda. Mas anda para onde? Anda para adoração. Banca Jesus. A atenção vai estar instalada nisso. Olha para você, olha para o outro, eles vão definir. Não! Olha para alguém que é maior que o espelho, que é aquele que estava antes de mim e de você, aquele que é o Criador de todos nós. Ele é o caminho. Então não há vida abundante no exílio, por mais delicioso que ele seja. Isso aqui é caminho de morte. Cristo pagou com a vida dele para remover o exílio e para nos apontar para um caminho superior. Que não tem Egito, que não tem faraó, que não tem mundo, que não tem ninguém que seja capaz de juntar suas maiores delícias e oferecer algo que chegue perto daquilo que a Trindade é para nós e quer nos dar. Então eu quero te encorajar e fazer pedidos. Olha para o rosto um do outro. Encoraje um ao outro, porque a gente não pode ter mais baixa. Meu segundo pedido: saia da ilusão. Saia da ilusão. Nesse mundo nós vamos passar o quê? Por tensão. Não se iluda. Aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui para apresentar um sacrifício para Deus. Adoração. A nossa casa não é aqui debaixo dessa estrutura, desse sistema. Mas nós ainda estamos aqui. Estamos aqui para quê? Para a gente repetir aquilo que foi proposto desde o começo. Ser a sombra desse Deus nesse mundo. Ser um pequeno Cristo. Ser esse sacerdote de dia a dia. Ser pais e mães de multidão de discípulos de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, para vir atrás dos nossos irmãozinhos e cuidar deles. Até que o nosso irmão mais velho nos busque para a gente ir para casa. Essa é a nossa missão. Aí como que você vai atrás dos seus irmãos? Aí você usa o que você tem. Você usa a sua vocação. Você usa o seu tempo, sua juventude. Você usa os seus relacionamentos. Você usa o seu alcance. Você usa as paradas que Deus te deu. Os seus pãezinhos e os seus peixinhos. Você põe na roda. E é isso aí que vai apontar o que é o caminho. Mas a sua missão não é decorar a caixa. A caixa passou para você que é cristão. A caixa passou. Agora é a árvore da vida. Agora é esperar o novo céu e a nova terra. E até lá, ir atrás dos nossos irmãos. A pergunta é: cadê o teu irmão? O que Deus fez com Moisés foi: cadê os teus irmãos? Compreende? Aí você fala: mas Senhor, como que eu vou fazer isso? O que Deus falou para Moisés? A mesma coisa vai falar para você: eu estarei com você. Mas Senhor, eu vou chegar lá e vou falar o quê? O eu sou te enviou. Você não me controla. Descansa. Então eu quero, com isso, te convidar. Se você é de Jesus Cristo,
A caixa não é sua casa. Amém? Se despede dela, brother. Dá tchau para a ordinária. Dá tchau. Ela não te representa mais. E não adianta querer encaixotar Deus. Não funciona. Ele é livre. Ele é Deus. Ninguém encaixota Deus. É o grande eu sou. Entende? Você pode olhar para o espelho? Pode. Você pode olhar para o outro? Pode. Mas nem eu, nem você somos referência de verdade. Só o grande eu sou. Amém? E outra, para fechar. Saiu da caixa, o que você faz? Adora. 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 Enquanto você adorar, outros que são fome e sede por Deus, podem se achegar. O que você faz? Você partilha esse pão da vida. E a casa vai enchendo de novos irmãos. Essa é a nossa missão. Se Deus falou com você, qual vai ser a sua resposta hoje? Esse é o problema de chamar conselheiro, né? Para falar. Eu acho indelicado da nossa parte a gente dizer que Deus falou conosco, viu no WhatsApp que Ele mandou a mensagem, a gente só visualiza e não responde. Deselegante. Não somos desses. Somos. Se Deus falou conosco, chegou um WhatsApp do Altíssimo. A pergunta é, você só vai visualizar? Você vai ser um crítico da mensagem de Deus? Ou você vai se submeter e dizer, sim, Senhor? Gostaria que a gente terminasse em oração. Aquela oração que você tem que fazer. De repente, hoje vai ser noite de salvação para alguns. Gente que olhou e falou, cara, eu estou na caixa. Uai, você está no lugar certo? A gente sabe como te desencaixotar? É só sinalizar. E é hoje que você sai daqui convicto, pela fé, que a caixa não te define mais. Mas de repente você é alguém que estava felizinho da vida dentro da sua caixa. Meu exílio, meu mundo, não quero sair de lá. E você hoje talvez tenha sido fulminado pelo Espírito Santo, te convencendo. E aí? Vai continuar nessa palhaçada? Vamos aprumar? Vida que segue? Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Eu tenho planos para fazer aí através da sua vida. E o que nós vamos fazer? E de repente você é alguém que está na jornada, peregrinando, adorando a Deus. Continua. Continue e arrebanha o máximo que você puder para encher a casa, porque o Senhor quer a casa cheia de menino correndo para lá e para cá. Vamos então falar com Deus agora? Tenta aquietar o seu coração. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor continua se relacionando conosco. Obrigada pela sua palavra. Obrigada porque a gente está tendo liberdade ainda aqui nesse país de manuseá-la num ambiente como esse, com tranquilidade, com segurança, procurando se aproximar com temor e reverência à sua palavra e extrair dela a sabedoria para a gente viver. Nessa noite a gente está sendo desafiado a olhar para o exílio, lembrando de toda a chegada do exílio, e a gente está sendo lembrado que ali não é a nossa casa. Ali é o lugar da nossa humilhação. Que o Senhor está nos chamando sim para uma jornada de peregrinação que vai fazer uma guerra entre mundos. Uma tensão será estabelecida. Mas o Senhor já venceu essa tensão na cruz. O Senhor falou que aqui a gente passaria por essas tensões, por tribulações, mas que a gente poderia descansar sabendo que o Senhor já tinha vencido tudo isso. Então nós podemos sair sem medo da caixa, porque é o bom pastor que veio atrás de nós.
E Ele veio atrás de nós, nos chamando pelo nome, resolvendo todos os nossos problemas, como quem diz, está consumado. Venceu o poder da caixa. Venceu a saudade que nós temos da caixa. E nos aponta para algo glorioso, que vai trazer aquilo que o mundo não é capaz de trazer. Irmãos, amigos, obrigada, Deus, porque o Senhor está nos envolvendo nessa peregrinação cheia de glória e de honra. E nós queremos dizer sim ao seu convite. Porque a caixa não é o nosso mundo. O exílio não é o nosso mundo. E como a gente já ouviu aqui, é melhor a gente peregrinar no deserto com o Senhor, a estar inclusive numa terra prometida ou num Egito sem o Senhor. Então nós queremos dizer sim a caminhar com o Senhor. Ainda que seja no deserto, ainda que seja enfrentando gigantes na terra prometida, mas o que nós não queremos abrir mão é da sua presença. Então inicia em nós, continua em nós uma jornada de adoração para a glória do seu nome, porque o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus queridos. Deus abençoe.